Porque Jesus se encontrou com Moisés e Elias, que deveriam estar mortos há muito tempo. A transfiguração de Jesus permanece como um dos eventos mais marcantes das Escrituras, representando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Este evento profundo ocorreu depois de Jesus revelar sua verdadeira identidade aos seus discípulos, levando-os para a cidade de Cesareia de Filipe, localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Chegaram a um lugar onde um templo em homenagem ao imperador romano César Augusto ficou. Foi neste local significativo que Jesus perguntou aos seus seguidores sobre as percepções das pessoas em relação à sua pessoa, conforme registrado em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50. Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam, compartilhando as várias especulações entre o povo. Alguns acreditam que Jesus seja João, o Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias. Ainda outros pensaram que ele era um dos outros profetas ilustres do Antigo Testamento. No entanto, depois de ouvir suas respostas, Jesus então apresentou uma abordagem mais pessoal e perguntou diretamente aos seus discípulos: "Mas e vocês? Quem dizem que eu sou?" Simão Pedro então declarou com confiança: "Você é o Messias, o Filho do Deus vivo." Com essa declaração, ele reconheceu a natureza divina de Jesus e o papel messiânico, reconhecendo-o como o tão esperado Salvador, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: "Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você pela carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não irão superá-la." Mateus 16, versículos 16 a 18. Imediatamente após esta profunda conversa, Jesus anunciou algo notável e um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas poderiam detê-lo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos a sua missão. Ele iria para Jerusalém, suportar o sofrimento nas mãos das autoridades religiosas, ser crucificado e, no terceiro dia, ressuscitar novamente. Esta revelação lançou as bases para a mensagem do Evangelho. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículos 1 e 2. Nestes eventos vemos o desenrolar do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prenunciando sua vitória final sobre o pecado e a morte através de seu sacrifício, morte e ressurreição. Esses eventos formam a base da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora através de seu Filho Jesus Cristo. Além da aparência física de Jesus no momento da transfiguração, outra coisa extraordinária havia acontecido. Foi a aparição do falecido Moisés e Elias conversando com Jesus. Sua presença significava a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma profunda realização para os discípulos, bem como a confirmação de Jesus como o Cristo, o tão esperado Salvador. A conversa de Moisés e Elias com Jesus ilustra o aspecto cognitivo de compreensão e comunicação daqueles que faleceram e agora compõem o reino de Deus. Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que irão passar e estar com o Senhor, como Moisés. Juntos, eles representam todo o Antigo Testamento, com Moisés incorporando a lei e Elias representando os profetas. Este extraordinário encontro de Moisés, Elias e Jesus ao lado dos discípulos significa a unidade do Antigo e do Novo Testamento, que giram em torno de Jesus. É por esta razão que Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu a construção de 3 abrigos para Jesus, Moisés e Elias. Pedro ainda estava falando quando outro evento extraordinário aconteceu. Uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz da nuvem proclamou: "Este é meu filho amado,
em quem muito me agrado. Os discípulos, impressionados com esta revelação divina, caíram de cara no chão, cheios de medo e reverência. Este importante evento, registrado em Mateus 17, versículos 4 a 6, oferece um vislumbre do futuro, da glória quando Jesus voltar para estabelecer seu reino eterno. Isso enfatiza a posição exaltada de Jesus como o Filho de Deus e o cumprimento do Antigo e Novo Testamento. Em sua presença, todas as distinções entre o passado e o futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como o soberano governante. Jesus, consciente do medo deles, tocou suavemente neles e disse: "Levante-se, não tenha medo", pois eles olharam para cima e agora viam apenas Jesus. Este poderoso encontro enfatizou que Jesus não é apenas um entre muitos fiéis servos de Deus ou apenas um profeta. Ele é superior a todos eles, ministérios de Moisés e Elias, representados na montanha em última análise, apontaram para Cristo, que é o centro, foco de todas as Escrituras. Enquanto desciam o monte, Jesus instruiu os discípulos a não contarem a ninguém sobre a visão, até depois de sua ressurreição dentre os mortos. Ele fez isso porque sabia que, se as multidões ouvissem sobre isso, elas poderiam entender mal e tentar fazê-lo um rei terreno, em vez de compreender sua verdadeira missão como rei ressuscitado do reino eterno. Ainda voltando da transfiguração, Jesus forneceu uma grande revelação. Discípulos curiosos sobre a profecia da vinda de Elias perguntaram a Jesus por que os mestres da lei diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus esclareceu que Elias já havia vindo, mas ele não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, como predito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. A transfiguração serve como um profundo momento, afirmando a natureza divina de Jesus, seu papel como o cumprimento das antigas profecias do Testamento e a lei, e a confirmação da sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias ainda mais enfatiza a continuidade e a culminação do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de sua vinda no reino e a sua plenitude. É também um cumprimento do que Jesus havia anteriormente dito aos seus discípulos, que alguns deles testemunhariam o Filho do Homem entrando em seu reino antes de provar a morte. Mateus 16, 28. A transfiguração serve como um lembrete poderoso das promessas de seu reino e a esperança que os crentes mantêm para um futuro eterno com ele. Obrigado por assistir. Peço que compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, deixe nos comentários se gostou do vídeo, e te convido a aceitar Jesus como seu único Salvador.